E aí, aqui é o Nick, e hoje eu vou falar sobre a série limitada 5 Dias no Hospital Memorial, estrelado pela Vera Farmiga. Bom, essa é uma série baseada em um evento real que aconteceu em 2005 durante o furacão Katrina. E nessa época eu era criança, então eu não me lembro desse tipo de notícia rolando nos jornais nem nada. Mas obviamente eu já tinha ouvido falar do furacão Katrina. Esse vídeo aqui ele vai ser sem spoilers, então vai servir como uma recomendação de série. Eu acredito também que a maioria das pessoas deva saber, né, o que aconteceu, né, o que é o furacão Katrina, e uma boa parte das pessoas deve saber sobre esse incidente do hospital, principalmente, creio eu, nos Estados Unidos, pela dimensão que o caso tomou, mas eu creio também que deva ter alguém assim como eu, que ou é mais jovem e era criança na época, não lembra tanto assim, ou não tem nenhuma memória, né, do que aconteceu na época, pode assistir a série assim, sem saber de nada e ficar ali incrédulo, né, com as coisas que vão acontecendo. Então, eu recomendo a série, realmente, porque ela é muito boa. E aí, se a pessoa quiser, né, ela pode procurar mais informações depois. Mas eu realmente recomendo assistir a série, quem puder, sem ir atrás de mais informações, porque ela consegue ser muito boa em ser, eu não diria imparcial, mas em focar nos fatos, sabe? E isso eu acho que é muito importante e é o que realmente difere ela. Mas vamos por partes. Bom, a série eu diria que ela é dividida em duas partes, né? Como eu falei, ela é uma série limitada, então ela tem 8 episódios, e os 5 primeiros episódios são justamente sobre esses 5 dias no Hospital Memorial. Então, cada um desses 5 episódios é um dia. Então, o primeiro episódio é o dia 1, o segundo episódio é o dia 2 e assim até o episódio 5. E a segunda parte, que é a parte sobre a investigação do que aconteceu no Hospital Memorial durante esses 5 dias. Então, assim, durante os 2 primeiros episódios, é quase uma série de médico normal, sabe? Você tem ali os pacientes, você tem os funcionários tentando fazer o melhor naquela situação e você começa a conhecer os personagens, né? As pessoas que estão envolvidas ali no Hotel Memorial. Então você conhece os pacientes, você conhece os médicos e você vê, né, eles passando por aquela situação de estar chovendo pra caramba. No segundo dia parece que as coisas vão melhorar, mas aí a água começa a subir no terceiro dia, então as coisas vão evoluindo, né? E então a partir do terceiro dia eles ficam sem luz, então as coisas começam a piorar bastante depois daí, até porque é um hospital, né? Eles precisam de energia para poder cuidar de todos os pacientes. E é muito louco porque você começa a ver a série, né? E você, assim, o motivo pelo qual eu fui ver a série era porque ela era uma série médica, né, baseada num fato real e estrelado pela Vera Farmiga, que é uma atriz que eu realmente gosto bastante. Então você começa a assistir a série e você pensa, tipo, você vê ela fazendo algumas coisas, tipo, tem uma paciente sofrendo aqui, né, ninguém tá cuidando dela, ela vai lá, pega o remédio, para aliviar a dor da paciente, por exemplo. Então você fica pensando, tipo, nossa, ela é uma boa doutora, né? E realmente a Vera, nesses momentos, né, ela precisa passar isso, né? Então ela tá lá no hospital, ela tá preocupada também com o marido dela, que ela não consegue falar com ele, então ela tenta ligar, ela deixa mensagens, né? E aí você tem aquelas cenas, né, em que ela fala como ela tá se sentindo, como é que tá passando os dias ali, e você entende, né, tudo o que tá acontecendo. É uma situação muito complicada, né, deles estarem ali com todos aqueles pacientes e terem que começar a evacuar, então as coisas vão piorando a cada dia que passa. Existe o medo também de outras pessoas invadirem o hospital para procurar abrigo. Então é uma situação que você consegue entender o quão desesperadora ela é, sabe? E esses 5 primeiros episódios conseguem pontuar muito bem isso, sabe? Consegue fazer com que você realmente entenda tudo o que está acontecendo ali, né? E é interessante também como nesses episódios existem alguns momentos, né? Ali entre os
4 primeiros episódios, existem alguns momentos em que a série dá a entender algumas coisas. Justamente quando você termina a série, você entende isso melhor, mas justamente porque algumas coisas não foram ainda 100% resolvidas, digamos assim, né? Então você tem algumas passagens que é mais subentendido o que acontece, ou algumas frases que são ditas e mas não são mostrados, né? Tipo assim, um personagem disse que vai fazer tal coisa, mas você não vê ele fazendo aquela coisa, né? Então fica nisso. Então isso é bem interessante. No quinto dia que o bicho pega, né? Eles precisam evacuar as pessoas até as. Agora eu não lembro se são as 17 horas ou 19 horas, mas enfim, eles tinham até um horário para evacuar as pessoas nos barcos. Então eles começam a decidir que eles vão levar todos os pacientes que estão vivos, né? Para os barcos. E tudo que acontece nesse quinto dia, né? Boa parte. Algumas coisas são mostradas, né, nesse quinto episódio. Existe uma personagem falando com outra personagem que eles precisam fazer o melhor para confortar os pacientes e tudo mais. Então, a série, como eu falei, ela foca nos fatos, mas ela também, eu creio que tenha dado essa liberdade, né? Nesses momentos da personagem da Vera Farmiga, em que ela conversa com outra pessoa, em que ela liga pro marido dela, né? Justamente para criar esse caráter da personagem, né? Para criar essa pessoa, né? É muito legal que a série ela não pontua no começo, assim, ela como 100% mocinha ou 100% vilã, né? Ela vai mostrando as camadas que essa personagem tem. E isso é muito importante, né? Porque tá retratando uma pessoa real. E claro que na vida existem pessoas que são boas, pessoas que são más e existem pessoas que vão para os dois lados. Mas é importante, né, que nesse caso em específico aqui, até por conta de como tudo acontece no final, você tem esse tipo de abordagem. Nisso a gente entra na questão da direção, né? Que eu gostei muito da direção da série. Eu achei que consegue ser muito objetiva em muitos momentos, sabe? Focar no que importa. Então existem alguns momentos em que sim, pessoas estão sofrendo, sim, pessoas estão prestes a morrer ou alguma coisa assim. E a série, se quisesse focar só no lado sentimental para fazer o telespectador chorar ou se emocionar com o que tá acontecendo, poderia fazer isso e ficaria mega clichê, mega redundante, sabe? E ficaria até sensacionalista em alguns momentos. Mas a série prefere muito mais focar nos fatos, no que tá acontecendo e no quão relevante é aquilo que está acontecendo, tanto para a história, para o que está sendo contado, né, quanto para os personagens que estão ali em volta, né? Então, o jeito como ele é trabalhado nesses 5 dias, né, nesses 5 primeiros episódios, eu achei muito bom, sabe? E fora o fato que também, assim, toda a ambientação é muito bem feita, sabe? Tem um episódio que agora eu não me lembro se é o segundo ou terceiro, eu acho que é o segundo, que a represa rompe, né? Aí existe ali uma cena que é feita, né? Creio eu, né? Com efeitos visuais. E aí, tipo, a água vai enchendo assim, e aí vai derrubando poste, sabe? Entrando nas casas, assim. É uma cena bem feita, assim, que realmente mostra a dimensão, né? De como tava ali os lugares, né? Existem várias passagens também durante a série que mostram ali Nova Orleans e embaixo d'água, né? Várias casas alagadas e tudo mais. Então, nesse quesito aí, a recriação, né? Eu achei muito bem feita. E claro, no meio disso tudo tem pessoas que vão se armar para quererem se defender, tem pessoas que vão quererem é, a todo custo assim tentar se salvar ao invés de salvar o outro. Então, existem ali muitos personagens, né, que ficam desesperados naquela situação e que a série retrata isso, né, que eu não sei direito, tipo assim, quanto daqueles personagens existiram na vida real e quantos foram criados apenas para simplificar o que o a sensação, né, que as pessoas estavam passando naquele momento, né? Mas de toda forma, eu senti que era condizente, se a gente pode dizer desse jeito, com o que estava acontecendo, né? Então, tipo assim, você tem aquelas pessoas que se desesperavam. Então, tem um momento que eles falam assim: você não vai poder sair com os animais. Então, tem uma pessoa que decide tomar a decisão de sacrificar um animal, sabe? Pra, ao invés de deixar ele ali sozinho à própria sorte, sabe? Então, por mais que sejam decisões que você não concorde, né? Você entende o porquê aquela pessoa tá tomando aquela decisão, né? Mas e a série também é muito boa em não pontuar isso, tipo assim,
pegar e falar assim, tipo, ah, isso é 100% ruim, ou, né, ou isso tá 100% certo. A série vai trabalhando ali, mostrando por que que aquela pessoa tomou aquelas decisões. E claro, tem pessoas que você olha e você vê que são más, que são ruins, né, ou tudo mais, mas aí tem essas passagens que a série consegue fazer trabalhar, né, os ângulos dos personagens, os ângulos de vista e as decisões que são tomadas, né, e tudo isso de novo em 5 dias, né, tipo assim, quantas coisas podem piorar em pouco tempo. Então depois a gente tem os 3 últimos episódios que são sobre a investigação, né, do que aconteceu lá no hospital com os pacientes, né? E isso daí eu achei muito bem feita a parte de retratar a investigação, né? Então existe o personagem ali, né? Que é um senhor um pouco mais velho e a garota nova, os dois juntos, eles têm uma boa dinâmica, os dois atores, sabe, eles têm um bom carisma, então eles conseguem carregar muito bem esses momentos, né? Enquanto isso, a personagem da Vera Farmiga tá trabalhando em outro hospital, sabe, tá fazendo outras coisas, então a investigação vai rolando e você vai vendo assim, né, a investigação progredindo e eles vendo como cada vez mais vai ficando aquela coisa assim, tipo, ah, primeiro é aquilo que você sentiu no começo da série, tipo assim, olha como os médicos, né, são heróis, né, olha como eles fizeram tudo isso, né, o quão importante é o trabalho deles, né, e realmente, você fica assim, durante boa parte, você fica totalmente admirado, né? Pelas enfermeiras, pelos médicos, né? Por tudo que eles têm que fazer para conseguir salvar e retirar o máximo de pacientes possíveis daquela situação. E aí você tem o que acontece, né? No quinto dia, né? Que é, acho, que, a- assim, é desumano, né? Então você tem aquilo ali e aí você tem aquele argumento que é criado de, tipo assim, a gente precisa achar uma solução que seja o mais humana possível. E aí eles acabam fazendo algo que é totalmente desumano, sabe? Então é aquilo de, tipo assim, você tem uma investigação que precisa tratar sobre todos esses assuntos, sabe? E que ao mesmo tempo tem todo um jogo ali que envolve política, que envolve os médicos, que um médico ajuda o outro, né, e tal. Então, tipo assim, existe um médico que cometeu um erro, ou um médico que fez algo errado, né, de propósito, ou o que for, né, eles se ajudam, né, então também existe a questão de que a cidade pode ficar manchada, do que vai acontecer se acontecer outro furacão e as pessoas descobrirem o que aconteceu ali, né, tipo de se eles não vão mais querer confiar em médicos, não vão mais poder ir lá, né, então, ir buscar ajuda em hospitais, então, tipo, existe todo um jogo de interesses que é criado que a série consegue explorar muito bem. E eu, como eu não sabia da história real, eu não sabia o que, que ia acontecer. Então existe o final ali, né? Que dá a sentença final. Que eu fiquei assim, bem. Eu fiquei. Eu até tô com uma dificuldade assim de encontrar uma palavra, sabe? Mas eu fiquei. Eu acho que posso dizer impressionado com como as coisas se resolveram, entre aspas, né? Porque quando a série termina, ela ainda fala, né? Tipo, ah, ainda tem, tipo, a represa, né? Que foi construindo um novo tipo de represa, se eu não me engano, em torno de Nova Orleans, mas daí ele fala, tipo, ah, em 2023 já vai precisar de reparos ou de uma modernização, então, tipo assim, tem muita coisa que desde lá de 2005, quando aconteceu esse furacão Katrina lá nos Estados Unidos, né, eles ainda estão resolvendo, tipo assim, criando protocolos e tudo mais para esse tipo de coisa, né? Então, tipo, é muito louco assim pensar que quase 20 anos depois ainda está acontecendo as consequências daquilo, né? Então, tipo, você vê assim a resolução em torno da personagem da Vera Farmiga, eu achei bem surpreendente. Eu não esperava aquele final e eu fiquei assim, sabe quando você vê assim, tipo, uma pessoa que você sabe que ela fez algo errado, ou tipo, você sabe que aquela pessoa não deveria estar fazendo o que ela tá fazendo, ou algo assim desse tipo, sabe? Mas as pessoas falam que ela é herói, falam que o que ela fez tá certo, ou ajudam, ou chegam a ajudar ela financeiramente apenas porque, sei lá, acreditam nela, sabe?
Então é uma situação assim que remete a muitas coisas, né? E realmente te deixa bem pensativo quando a série termina. Então ela é uma série que eu gostei da objetividade dela, né? De ela contar os fatos, o que aconteceu, né? Os fatos que se tem sobre esses 5 dias, porque, como eu falei, algumas coisas, por mais que existem muitas declarações, né? Muitas evidências, né? Elas não são mostradas em tela, né? Então você vê ali uma personagem passando de um lado para o outro com uma seringa ou algo do tipo. Então você tem ali como é que eu posso dizer? Cria-se uma cena, né, na sua cabeça do que pode ter acontecido, né? Mas a série não mostra isso. Então, tem toda essa questão aí de pontuar esses momentos que são feitos, e eu acho que nesse quesito a série consegue fazer muito bem, né? Esse tipo de objetividade de contar os fatos. Tipo, tá, a gente sabe o que aconteceu até aqui, depois daqui a gente não sabe. Então vamos focar apenas no que a gente sabe, né? Então, como eu falei, eu gostei bastante dessa série e fiquei muito surpreso com a história dela, né? E com a dimensão que as coisas tomaram, né? Em como as coisas escalaram muito rápido, né? Então, assim, é uma série que eu considero. Eu realmente gostei dessa série, eu considero ela uma boa série, muito boa, assim. E é uma série que eu recomendo, assim, pra todo mundo. E pra quem gostou dessa série e assistiu o vídeo até aqui, eu vou deixar duas recomendações. E no caso são dois filmes. O primeiro é com o Mark Ruffalo e é O Preço da Verdade. Esse é um baita filme. Eu acredito que quem gostou dessa série vai gostar desse filme também. E o outro também é com o Mark Ruffalo, coincidência, que é o Spotlight, que é um pouco diferente a história, digamos assim, né? Porque o Preço da Verdade eu creio que seja. Eu acho que quem gostou da série vai gostar muito mais do Preço da Verdade, mas o Spotlight eu acho que ele é tão impactante quanto esses dois, sabe? Talvez até mais, porque o Spotlight realmente é um baita filme. Chegou a ganhar Oscar, se eu não me engano. Então, tipo assim, são dois filmes assim que enquanto eu assistia essa série, eu pensava assim, porra, aquela história assim, né, baseada em história real e tal, que nem o Preço da Verdade, Spotlight, e que cria essa dimensão, né, de como as coisas às vezes são muito maiores do que você pensa que é, né? Então, e isso eu realmente gostei bastante, né, dessa série, né? E eu acho muito, muito louco pensar, cara, que ainda tô pensando assim, né, sobre o final dessa série e sobre como as pessoas reais que estavam envolvidas, né, no Hospital Memorial estão hoje em dia, sabe? É muito louco pensar que às vezes não existem, como é que eu posso dizer, resoluções e que às vezes algumas pessoas lutam por justiça e esperam por justiça e continuam acreditando em justiça e talvez um dia elas tenham, mas até o momento aparentemente isso não aconteceu, o que é muito, muito louco, cara, de se imaginar, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre a série, o que você acha sobre essa história, né? Se você tem mais informações, pode deixar aí também nos comentários para complementar o vídeo. Dicas de filmes, séries e animes, pode deixar aqui nos comentários pra mim. Se puder curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo, eu agradeceria muito. E, bom, antes de encerrar, eu já tava encerrando, mas só mais uma coisinha. Todas as atuações são boas, mas em especial a Vera Farmiga. Eu realmente gostei muito da atuação dela, em todos os momentos, sabe? Quando ela tem que fazer a personagem mais, digamos assim, ela naquelas entrevistas na TV, né? E quando ela tem que fazer outras coisas. Então, eu gostei muito da interpretação da Vera Farmiga. Era só isso, eu tinha, eu tinha esquecido de falar sobre as atuações, então eu tô aqui falando. Não gostei de basicamente todas as atuações, mas em especial da Vera Farmiga. Ela realmente é uma atriz muito boa, eu gosto muito dela como atriz. Bom, esse foi o vídeo e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza então? Falou!